Jeff Bezos é visto por muitos como a pessoa mais rica que já andou na Terra. No entanto, existem muitos bilionários e até mesmo trilionários que vieram antes dele. Dito isso, pode ser um desafio estimar a riqueza de alguém que nasceu no século XV ou que governava um império, mas usando as opiniões de vários especialistas diferentes, podemos elaborar uma lista bem clara. Hoje você irá conhecer as 10 pessoas mais ricas de todos os tempos, ver como elas conquistaram a sua riqueza e como exatamente a usavam. Número 10. William, o Conquistador, 230 bilhões de dólares. Quando você tem a palavra conquistador em seu nome, é provável que você tenha alguns bens. William, o Conquistador, nasceu por volta de 1028 e se tornou o primeiro rei normando da Inglaterra. Sua fortuna estimada atingiu o auge em cerca de 230 bilhões de dólares, um pouco menos do que o dobro do patrimônio de Jeff Bezos. Então, como ele acumulou tanta riqueza? Bem, o nome dele já diz tudo. Como um grande guerreiro, William ganhou sua fortuna empilhando quase todo o mundo. Ele conquistou a Inglaterra em 1066, uma conquista que causou a perda de cerca de 100 mil vidas. Quando foi coroado rei, ele fez várias coisas que mudaram a Inglaterra. Ele baniu a escravidão e fez com que todos na Inglaterra falassem francês, pois ele não era fluente em inglês. Durante seu próspero reinado, ele construiu mais de 500 castelos na Inglaterra e no país de Gales e se tornou um dos maiores proprietários de terras da Inglaterra de todos os tempos. Ele era conhecido por comer bem e usar roupas finas, tanto que quando ele faleceu em 1087, suas roupas e joias foram imediatamente arrancadas de seu corpo. Número 9. Osman Ali Khan, 236 bilhões de dólares. Um dos mais recentes bilionários de nossa lista, Osman Ali Khan, apareceu na capa da revista Time em 1937 como a pessoa mais rica do mundo. Osman foi o último governante do Principado de Hyderabad, na Índia, e sua riqueza era bem conhecida. Então, quão rico ele era exatamente? Especialistas modernos estimam que sua riqueza oscilava em torno de 236 bilhões, mas o Guinness Book of World Records afirmava que ele possuía 750 bilhões. Infelizmente, terei que concordar com os especialistas desta vez. Dito isso, Osman Ali Khan viveu uma vida que poucos de nós jamais poderíamos imaginar. O diamante Jacob, que é o quinto maior diamante polido do mundo, estava em sua posse constante. Alguém poderia supor que ele o colocaria em um anel, colar ou em uma redoma, mas Osman Ali Khan usava seu precioso diamante como peso de papel em seu escritório. E essa não era a única joia que ele possuía. Ele possuía uma grande coleção de joias, conhecida como joias de Nissan, que eram passadas de governante para governante. Esta coleção incluía 173 joias, incluindo 2.000 quilates de esmeraldas, dezenas de colares cravejados de pérolas, fivelas, brincos, coroas, braçadeiras e esta belezinha aqui, o Satlada, um colar embutido com 465 pérolas. Ao todo, as joias são estimadas em 2 bilhões de dólares, apenas uma fração de sua imensa riqueza. No entanto, apesar de possuir tamanha riqueza, viver em um palácio enorme, possuir 50 veículos Rolls-Royce e ter 300 empregados, Osman nem sempre refletia exteriormente sua situação financeira. Ele ficou conhecido por usar o mesmo chapéu por quase toda a sua vida, comia em um prato de lata e mantinha uma rotina simples até. Ele até era conhecido por tricotar suas próprias meias. Ao longo de seu governo, Osman introduziu eletricidade, aviões e ferrovias no distrito. Ele também ficou conhecido por doar grande parte de sua riqueza para instituições educacionais e religiosas em toda a Índia. Número 8. Nikolai Romanov, 300 bilhões de dólares. A Rússia teve seu quinhão de famílias ricas e os Romanov talvez são os mais conhecidos. Infelizmente, para eles, a riqueza foi uma das razões pelas quais foram massacrados. Nikolai Romanov, o último czar da Rússia, tinha estimado cerca de 300 bilhões de dólares em seu nome. Ele é visto por muitos historiadores modernos como um líder fraco e incompetente. Os historiadores não foram os únicos que se sentiram assim. Nikolai inclusive dizia: "Não estou preparado para ser um czar, nunca quis ser um, não sei nada sobre como governar." No entanto, sua incompetência e relutância em ser um governante não significava que ele não gostasse do dinheiro. O czar recebia um salário anual de 200.000 rublos e mais de 20.000 rublos para gastar em roupas e itens diversos. No entanto, ele constantemente ultrapassava esse limite de 20.000 rublos, muitas vezes gastando mais de 150.000 rublos. Para servir de comparação, os operários ganhavam apenas 500
500 rublos por ano e os generais de alto escalão ganhavam 5.000 rublos. Nikolai podia gastar 40 vezes mais que o salário anual de um trabalhador médio. Mas então, no que exatamente ele gastava todo esse dinheiro? Em praticamente qualquer coisa que você possa imaginar. Ele gastava regularmente 20.000 rublos para ter roupas e uniformes militares feitos sob medida para ele. Sua esposa também participava dessas maratonas de compras. Ela era conhecida por gastar 40.000 rublos em joias extravagantes. Depois, havia os grandes eventos. Sua coroação foi a coroação mais cara da história da Rússia. 24 toneladas de talheres de prata e ouro foram trazidos para o evento. Um coral de 1.200 pessoas foi contratado para fazer uma serenata para o casal. O czar adorava dar festas para seu país e para si mesmo. No 300º aniversário da dinastia Romanov, ele comemorou com o perdão de todas as dívidas civis e mandou fazer mais de 1,5 milhão de medalhas de ouro, prata e bronze para comemorar o evento. Além disso, ele produziu em massa selos postais, lenços e retratos para celebrar o evento. Basicamente, ele mandou todos embora com bolsas de guloseimas muito caras. Nikolai também era conhecido por comer refeições extravagantes e fazer viagens extravagantes. Sua cozinha era administrada por 55 pessoas e oferecia 3 níveis de refeições. O mais simples ainda incluía café da manhã completo, almoço de 5 pratos e jantar completo. A comida era tão requintada que as sobras eram servidas como iguarias em restaurantes locais. Suas viagens eram, na maioria das vezes, viagens de caça. 50 membros da tripulação foram trazidos para tornar a experiência o mais luxuosa possível, incluindo pintores para retratar cenas das caçadas. Seu orçamento anual de caça era equivalente ao salário anual de 100 professores. Se isso não é uma riqueza extravagante, bem, não sei o que é. Número 7. Andrew Carnegie, 309 bilhões de dólares. Quando você pensa em famílias americanas ricas, é provável que os Carnegie venham à mente. Andrew Carnegie foi um magnata do aço que começou a trabalhar em uma fábrica trocando bobinas de linha e chegou a ter um patrimônio líquido de 309 bilhões de dólares. Ele começou sua carreira trabalhando como mensageiro telegráfico. O que o levou ao sucesso? Trabalho duro e atenção aos detalhes que levaram a se tornar o superintendente da divisão oeste da ferrovia da Pensilvânia quando tinha apenas 24 anos. Seus superiores em seu trabalho o ensinaram sobre negócios e influenciaram seus investimentos, o que o levou a investir muito dinheiro na indústria de ferrovias logo que ela começou a crescer. Após a Guerra da Secessão, Carnegie deixou as ferrovias de lado e passou a desenvolver várias empresas siderúrgicas, nomeadamente a Keystone Bridge Works e a Union Iron Works. Ele também lançou a siderúrgica Carnegie, que vendeu ao banco JP Morgan por espantosos 13 bilhões de dólares. Sua riqueza era imensa e bem conhecida, mas ele adotou uma abordagem bastante moderna para usá-la. Ele escreveu um livro, O Evangelho da Riqueza, que discute a responsabilidade social dos ricos. Sua citação mais famosa, "O homem que morre rico morre desgraçado", também era praticada por ele. Ele doou o equivalente a 4,8 bilhões de dólares para instituições de caridade e após sua morte, a maior parte de sua fortuna foi doada. Ele deixou sua família com uma pequena soma de sua riqueza e também deixou quantias consideráveis para sua governanta, para sua enfermeira e para seu mordomo. Número 6. Jacob Fugger, 400 bilhões de dólares. Jacob Fugger era, na verdade, conhecido como Jacob, o rico, e por um bom motivo. Estima-se que ele possuía uma fortuna de cerca de 400 bilhões de dólares. Nos anos de 1400, os pais de Jacob construíram a sua fortuna negociando tecidos com a Itália. Quando Jacob atingiu a maioridade, ele começou a minerar prata, mercúrio, cobre e cinábrio. Ele tinha talento para investir e muitas vezes espalhava sua riqueza por muitos setores diferentes, e isso funcionou muito bem. Quando ele realmente chegou lá, já estava emprestando dinheiro ao Vaticano. Seu dinheiro ajudou a construir todos os grandes edifícios do Vaticano, incluindo a Capela Sistina. Ele era conhecido por gastar seu dinheiro em algumas coisas muito luxuosas de vez em quando. Isso significava construir casas, artes e roupas finais. Sua esposa se beneficiou muito com isso. Em certo ponto de sua vida, ele comprou para sua esposa 40.000 florins em joias. Sua casa tinha 4 andares e era na época um edifício renascentista moderno. Havia fontes de água e lareiras em cada cômodo. Jacob Fugger era também um grande filantropo. Ele fundou o Fugger A, que se tornou o primeiro programa de habitação de baixa renda do mundo. A propriedade possui 52 casas que abrigam famílias em situações difíceis. O aluguel anual custava um florim simbólico, embora os residentes tivessem que orar pela família Fugger 3 vezes ao dia. O Fugger A ainda está de pé e com os residentes até hoje eles ainda só precisam pagar um florim por ano, que equivale a cerca de 88 centavos. No entanto, não há notícias se eles ainda precisam orar pela família. Número 5. John D. Rockefeller, 400 bilhões de dólares. O velho Bezos pode ser o americano mais rico no momento, mas ele tem um longo caminho a percorrer para vencer o americano mais rico de todos os tempos, John D. Rockefeller. Esse nome deve soar familiar para você. O magnata
magnata do petróleo tinha uma fortuna de cerca de 400 bilhões de dólares. Ele fundou a Standard Oil Company em 1870, que começou a disparar em valor pouco depois. Em determinado momento, a Standard Oil Company controlava 90% do petróleo nos Estados Unidos. Sua riqueza pessoal tornou-se tão enorme que sua fortuna era 2% da economia nacional. Com todo o seu dinheiro, Rockefeller viveu uma vida incrivelmente confortável. Ele possuía casas espalhadas por todos os Estados Unidos. Mais notavelmente, ele era dono do Kikuchi, que era uma mansão de 40 quartos com vista para a cidade de Nova York. A casa levou 6 anos para ser concluída e apresenta coleções de cerâmica chinesa e arte do século XX. Mas a casa Kikuchi foi apenas o começo. A casa foi instalada em uma propriedade que viria a ser conhecida como a Propriedade Pocântico. A propriedade cobre 3.510 acres, inclui 75 casas e 70 estradas e 9 campos de golfe, além de piscinas ao ar livre, várias quadras de tênis, uma pista de boliche, salões de sinuca e sua própria fazenda com jardins imensos. Muitas pessoas não gostavam dos Rockefeller, mas o velho John levou a filantropia a outro patamar. Ele doava 10% de sua renda anual para a caridade, o que certamente era muito dinheiro. Número 4. Akbar I, 500 bilhões de dólares. Akbar o Grande possuía um enorme império nos anos 1500 e também tinha uma grande fortuna, estimada em cerca de 500 bilhões de dólares, embora algumas estimativas digam que ele possuía ainda mais. Como um descendente direto de Gengis Khan, a conquista e o poder estavam em seu sangue. O imperador trabalhou duro desde o momento em que assumiu o trono para conquistar o máximo de território possível, triplicando seu tamanho ao final de seu governo. Conhecido como Império Mughal, seu reinado se estendeu por toda a Índia até o norte do Afeganistão. Akbar era mais conhecido por sua tolerância religiosa, algo inédito na época. Embora fosse muçulmano, muitos de seus conselheiros mais próximos e líderes da cidade eram hindus. Ele teve um papel ativo na união das duas religiões, permitindo aos indivíduos a liberdade de escolha. O imperador era conhecido por ajudar a traduzir a literatura hindu e até mesmo teve um papel ativo nos festivais hindus. Pouco se sabe sobre como sua riqueza foi gasta, mas sabe-se que ele tinha muito. Seu império controlou 25% do PIB mundial durante anos. Seu palácio possuía inúmeras esculturas requintadas, pinturas e mobília extremamente luxuosa. Número 3. César Augusto, 4,3 trilhões de dólares. Júlio César pode ser mais conhecido, mas seu herdeiro, César Augusto, que era o rico da história. Ele é o único trilionário confirmado na história, dono de 1/5 da riqueza do Império Romano, que correspondia a 30% do PIB mundial na época. A maioria dos especialistas concorda que sua fortuna girava em torno de 4,3 trilhões de dólares. Além da riqueza que sua posição como imperador trouxe, grande parte de sua fortuna veio de herança. Augusto herdou 75% da riqueza de Júlio César e, bem, ninguém sabe exatamente quanto isso é. Júlio ficou conhecido por ter deixado 300 sestércios para cada cidadão romano após sua morte. Na época, 300 sestércios valiam o salário de 4 meses e isso mal afetava suas finanças. Mas não foi apenas Júlio que deu dinheiro a Augusto. Várias famílias ricas eram conhecidas por deixar parte de suas propriedades para o imperador, na esperança de que isso trouxesse segurança política para seus próprios filhos. Durante seu próspero reinado de 40 anos, ele dobrou o tamanho do Império Romano. O imperador fundou um exército permanente, serviços de polícia e bombeiros, um sistema de correio e estradas, trazendo efetivamente Roma para a era moderna. Durante a sua vida, ele viveu em um palácio que agora é conhecido como a Casa de Augusto. O palácio tinha salas inteiras dedicadas a arte e armas, mosaicos cobriam todos os andares e afrescos, estilo de pinturas renascentistas cobriam todas as paredes. Após sua morte, uma das últimas coisas registradas que ele disse foi: "Eu encontrei Roma no barro e a deixo para vocês no mármore." Seu governo garantiu uma era de 200 anos de paz e prosperidade para o império. Número 2. Shenzong de Song, imensurável. O segundo colocado também é um dos mais misteriosos de nossa lista. O imperador Shenzong de Song reinou de 1067 a 1085, durante uma era extremamente rica e próspera da China. Eles eram os maiores fabricantes de artefatos em bronze do mundo e os agricultores tinham direito de possuir suas próprias propriedades. A produção de arroz disparou e se tornou um produto básico da economia, tornando a China uma superpotência comercial. Além disso, a pólvora, a impressão e as bússolas magnéticas foram inventadas nessa
nessa época. A dinastia Song criou o primeiro papel moeda do mundo e também formou a primeira marinha do mundo. A marinha permitiu que defendessem suas rotas comerciais, protegendo seus produtos. Com toda essa inovação, o imperador Shenzong controlava 30% do PIB global e, com uma economia altamente centralizada, ele tinha um controle imenso sobre o dinheiro. Sua riqueza era de fato imensurável. Os especialistas sabem que são trilhões de dólares, mas é difícil determinar a quantia exata. Grande parte de sua situação financeira é atribuída ao fato de que ele aumentou a arrecadação de impostos centenas de anos antes dos governos europeus fazerem isso. Mas mesmo com sua riqueza, Shenzong era conhecido por ser generoso. Ele é visto como um precursor do moderno sistema de bem-estar social. Suas políticas melhoraram ativamente a situação dos desempregados, dos sem-tetos e dos camponeses. Número 1. Mansa Musa. Imensurável. A pessoa mais rica da história talvez seja alguém de quem você nunca ouviu falar, mas depois disso você não vai esquecer o seu nome. Mansa Musa controlava uma fortuna tão vasta, tão extravagante que os historiadores modernos não conseguem nem imaginar quanto ele realmente possuía. Ele cavalgou pela África em zebras carregando milhares de libras de ouro e isso era o equivalente a alguns trocados para ele. Mansa Musa se tornou governante do Império do Mali no início de 1300, quando seu antecessor desapareceu tentando encontrar o fim do Oceano Atlântico. Uma pena, pois ele perdeu um estilo de vida incrível. Durante o governo de Mansa Musa, a Europa passava por maus bocados. Coisas como a Grande Fome, a Guerra Civil e a Peste Negra colocaram todos os reinos da Europa de joelhos. Mas Mali? Mali estava indo muito bem, obrigado. O Império do Mali era o maior produtor de ouro e sal, os dois produtos mais importantes da época. Mansa Musa conquistou 24 cidades e seus distritos vizinhos nos primeiros anos de seu reinado. Mesmo assim, ele permaneceu distante do resto do mundo. Mesmo no Egito e no Oriente Médio, pouco se sabia sobre ele. Mas tudo mudou quando Mansa Musa iniciou sua jornada para Meca. Como muçulmano, a peregrinação era uma parte importante de sua religião, mas quando você tem tanto dinheiro assim, pode fazer uma peregrinação em alto estilo. Sua viagem a Meca cobriu 6.500 quilômetros e Musa não fez isso sozinho. Ele levou consigo dezenas de milhares de soldados, escravos e arautos. Cada um deles usava seda persa e carregava cajados de ouro. Os camelos e cavalos carregavam centenas de libras de ouro. Havia pelo menos 80 camelos que carregaram bastante coisa. Enquanto Musa viajava pela África, ele era um espetáculo para todos verem. Ele costumava passar nas cidades e até dava ouro como presente. O imperador estava se aproximando do Cairo quando Al-Nasir, o sultão, ordenou que ele visitasse seu palácio. Mansa Musa recusou de primeira, mas concordou em ir depois devido à insistência constante de Al-Nasir. Houve um momento de tensão em que Mansa Musa se recusou a beijar os pés do sultão, um gesto comum de respeito na época. Ele acabou cedendo e Al-Nasir ofereceu-lhe hospedagem para passar a noite. Seu tempo no Cairo era algo que poucos poderiam esquecer, mas quando ele foi embora as ruas estavam cobertas de ouro e as pessoas estavam se deleitando com a fortuna que Musa lhes dera. Mas infelizmente, dar fortuna tornou-se um problema. Seus presentes depreciaram o valor do metal e levaram 12 anos para a cidade do Cairo, Medina e Meca se recuperarem financeiramente. Disse que em sua longa jornada a Meca ele mandava construir uma mesquita todas as sextas-feiras. Ao chegar em Meca, o imperador se dedicou à sua religião e aos estudos por dias. Quando voltou para casa, Mansa começou a trabalhar na construção de palácios, mesquitas e universidades em todo o seu império. Ele criou a Mandraka Sankore, um importante centro islâmico e universidade que abrigava 1 milhão de manuscritos, rivalizando até mesmo com a Biblioteca de Alexandria. Infelizmente, logo após a morte de Mansa Musa, o Império do Mali começou a cair. A guerra civil constante começou a enfraquecer o país e sua capacidade de comércio começou a diminuir. Por volta de 1600, o Mali estava sendo invadido por cidades europeias que queriam explorar seus recursos e, bem, o resto vocês já sabem. Aqui estão as 10 pessoas mais ricas da história. Você acha que Jeff Bezos vai ultrapassar alguma delas? Conte pra gente na seção de comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever. E clique no sininho para ativar as notificações.